Antes do Egito existir como o conhecemos, havia o rio. O Nilo era, e ainda é, o rio mais longo do mundo. Nasce nas montanhas da África Central e percorre mais de 6.000 quilômetros em direção ao norte antes de se abrir em leque no Mediterrâneo, num delta de canais e pântanos que os antigos egípcios chamavam de o Baixo Egito. O vale estreito que o rio corta pelo deserto, em alguns lugares não tem mais do que alguns quilômetros de largura, era o Alto Egito. E toda a civilização que floresceu ali, uma das mais longas e mais extraordinárias que o mundo já conheceu, nasceu da relação entre os seres humanos e esse rio. O Nilo não era um rio comum, era um rio previsível, e num mundo antigo, onde a imprevisibilidade da natureza significava fome e morte, a previsibilidade era um dom divino. Todo ano, entre junho e setembro, o rio transbordava. As águas subiam, inundavam o vale, cobriam os campos com uma camada de lama negra e fértil trazida das montanhas da Etiópia pelas chuvas das monções. Quando as águas recuavam, deixavam para trás um solo escuro e úmido que produzia colheitas abundantes com uma generosidade que os habitantes do deserto ao redor nunca conheceriam. Os egípcios chamavam seu país de Kemet, a Terra Negra. Era o nome da lama do Nilo, do solo fértil que tornava a vida possível numa região cercada por desertos que chamavam de Deshret. A terra vermelha, o lugar da morte, do calor sem fim, da areia que não alimentava ninguém. Viver no Egito Antigo era viver entre dois mundos. De um lado, a vida, o rio, os campos verdes, as aldeias, os animais, as crianças. Do outro lado, a apenas alguns passos do deserto, a morte, o silêncio, o sol implacável. Essa dualidade impregnou toda a cultura egípcia, toda a sua religião, toda a sua arte. O Egito era um país de fronteiras absolutas entre opostos irreconciliáveis, e seus habitantes sabiam disso com uma clareza que moldou sua visão do mundo por 3 milênios. Os primeiros seres humanos chegaram ao Vale do Nilo dezenas de milhares de anos atrás, quando o clima da África do Norte era diferente do atual, mais úmido, com savanas onde hoje há deserto. Eram caçadores e coletores que seguiam os animais pelas planícies e bebiam nas nascentes que então existiam em lugares hoje completamente secos. À medida que o clima foi secando, ao longo de milênios, esses povos foram sendo empurrados em direção ao Nilo, o único lugar onde a água era garantida, onde a vida era possível. Por volta de 5.000 anos antes de Cristo, 7.000 anos atrás, as margens do Nilo estavam habitadas por comunidades de agricultores que plantavam cevada e trigo, criavam gado e cabras, faziam cerâmica e teciam linho. Eram povos sedentários, organizados em aldeias, com chefes locais e rituais religiosos próprios. Enterravam os mortos com comida e objetos pessoais, sinal de que já acreditavam numa vida depois da morte, naquela época remota. Ao longo dos séculos seguintes, essas comunidades foram se tornando maiores e mais complexas. As aldeias cresceram em cidades. Os chefes locais tornaram-se reis de territórios maiores. E, gradualmente, ao longo de um processo que os arqueólogos ainda não entendem completamente, o Vale do Nilo foi se unificando sob autoridades cada vez mais abrangentes. Por volta de 3.100 a.C., há mais de 5.000 anos, o Alto e o Baixo Egito foram unificados sob um único governante. A tradição egípcia atribuía essa unificação a um rei chamado Narmer, ou Menes. Os nomes se confundem nas fontes antigas. A paleta de Narmer, um objeto de pedra encontrado no século XIX e conservado no Museu do Cairo, mostra em seus dois lados o rei usando a coroa branca do Alto Egito de um lado e a coroa vermelha do Baixo Egito do outro, símbolo da unificação das duas terras numa única realeza. Era o início do que os historiadores chamam de período dinástico do Egito Antigo, a Era dos Faraós. A palavra faraó não era originalmente um título. Em egípcio antigo, Peruá significava a grande casa, referência ao palácio real. Com o tempo, a metonímia se tornou o título, o habitante da grande casa, o rei. Para os egípcios, o faraó não era apenas um governante político, era um ser divino, filho de Ra, o deus Sol, e encarnação de Horus, o deus Falcão, durante sua vida. Após a morte, tornava-se Osíris, o deus dos mortos e do além.
Essa divinização do faraó não era apenas teologia abstrata, tinha consequências práticas enormes. O faraó era o intermediário entre os deuses e os homens, o único que podia comunicar-se com as divindades e garantir que a ordem cósmica, que os egípcios chamavam de Maat, fosse mantida. Sem o faraó, o Nilo não transbordaria, as colheitas não cresceriam, o sol não nasceria, a ordem se dissolveria no caos. Era uma responsabilidade colossal e uma fonte de poder sem paralelo no mundo antigo. O Egito foi dividido pelos historiadores modernos em períodos e reinos para facilitar o estudo. O período pré-dinástico, o período arcaico, o Antigo Império, o primeiro período intermediário, o Médio Império, o segundo período intermediário, o Novo Império, o terceiro período intermediário e o período tardio. São convenções acadêmicas que os próprios egípcios não usavam. Eles contavam o tempo pelos anos de reinado de cada faraó numa lista contínua que começava com Narmer e se estendia por mais de 3.000 anos. 3.000 anos. Para ter uma ideia da escala, a distância no tempo entre Narmer e Cleópatra, a última rainha egípcia, é maior do que a distância entre Cleópatra e nós hoje. Quando Cleópatra andava pelas ruas de Alexandria, as pirâmides de Gizé já eram antigas há 2.000 anos, tão antigas para ela quanto ela é antiga para nós. O Egito não foi apenas uma civilização longa, foi uma civilização extraordinariamente estável e coerente. Os mesmos deuses eram adorados por milênios com rituais semelhantes. A mesma escrita hieroglífica, inventada por volta de 3.200 a.C., foi usada por mais de 3.000 anos. O mesmo estilo artístico, com suas regras precisas de representação da figura humana, permaneceu reconhecível do início ao fim. Era uma cultura que valorizava a continuidade acima de quase tudo, que via a mudança não como progresso, mas como ameaça à ordem cósmica que o faraó devia preservar. Os deuses do Egito eram numerosos e complexos, um panteão de divindades com corpos humanos e cabeças de animais, ou com formas inteiramente animais, que representavam as forças da natureza, os aspectos da existência humana, os fenômenos cósmicos que os egípcios observavam com atenção e tentavam compreender. Era o Deus Sol, a divindade mais importante, aquele que atravessava o céu de leste a oeste durante o dia num barco solar e atravessava o submundo de oeste a leste durante a noite, combatendo a serpente Apep que tentava devorar o sol e impedir o amanhecer. Cada amanhecer era uma vitória renovada de Ra sobre o caos. Osíris era o deus da morte e da ressurreição, um rei que foi assassinado pelo próprio irmão Sete, o deus do caos e do deserto, e ressuscitado pela esposa Ísis através de um ato de magia poderosa. A história de Osíris era a história que todos os egípcios esperavam para si mesmos, a morte não como fim, mas como passagem, a possibilidade de renascer no além se os rituais corretos fossem seguidos. Ísis era a deusa da magia, da proteção e da maternidade, uma das divindades mais populares do Egito e mais tarde de todo o Mediterrâneo. Seu culto se espalhou por toda a bacia mediterrânea nos séculos finais do Egito Antigo e dos primeiros séculos da era cristã. Horus era o deus Falcão, filho de Osíris e Ísis, que havia vingado o pai e derrotado Sete. O faraó vivo era considerado a encarnação de Horus, e ao morrer tornava-se Osíris, enquanto seu sucessor se tornava o novo Horus. Era um ciclo contínuo de morte e renascimento que espelhava o ciclo do sol, do Nilo, das estações. Anubis era o deus com cabeça de chacal que presidia os rituais funerários e guiava as almas dos mortos no submundo. Thoth era o deus Ibis da sabedoria e da escrita, o inventor dos hieróglifos. Bastet era a deusa gato da proteção do lar. Sekhmet era a deusa leoa da guerra e da medicina. Hathor era a deusa vaca do amor, da música e da alegria. Os animais sagrados não eram adorados aleatoriamente. Cada animal representava uma qualidade ou um aspecto divino. O falcão, a visão aguçada e o domínio do céu. O chacal, a proximidade com a morte e os cemitérios. O gato, a agilidade protetora. O touro, a força e a fertilidade. O crocodilo, o perigo e o poder do rio.
A escrita hieroglífica, que significa literalmente escritas sagradas em grego, foi um dos desenvolvimentos mais significativos da civilização egípcia. Desenvolvida por volta de 3200 a.C., quase simultaneamente à escrita cuneiforme da Mesopotâmia, os hieróglifos começaram como pictogramas, representações diretas de objetos, e desenvolveram-se num sistema complexo que combinava signos ideográficos, fonéticos e determinativos. Os hieróglifos podiam ser escritos da esquerda para a direita, da direita para a esquerda ou de cima para baixo, e a direção era indicada pela orientação dos seres humanos e animais representados, que sempre olhavam para o início da linha. Era um sistema elaborado e belo, desenvolvido tanto como ferramenta de comunicação quanto como forma de arte. As inscrições nos templos e nos túmulos eram ao mesmo tempo texto e decoração, palavra e imagem indissociáveis. Para a escrita cotidiana, os registros administrativos, as cartas, os contratos, os escribas usavam formas simplificadas dos hieróglifos, chamadas hierático e depois demótico. Os hieróglifos monumentais, esculpidos em pedra com um cuidado extraordinário, eram reservados para os textos sagrados e as inscrições reais. Quando a civilização egípcia entrou em colapso final no século IV d.C. e a escrita hieroglífica caiu em desuso, o conhecimento de como lê-la desapareceu completamente. Por mais de 1000 anos, os hieróglifos foram um mistério impenetrável, sinais em pedra que ninguém podia decifrar. Só em 1822, quando o jovem linguista francês Jean-François Champollion decifrou a Pedra de Roseta, uma inscrição em 3 scripts diferentes, hieroglífico, demótico e grego, é que o mundo moderno voltou a ouvir a voz do Egito Antigo. A Pedra de Roseta estava guardada num templo egípcio. Quando os soldados de Napoleão invadiram o Egito em 1799, encontraram a pedra numa aldeia chamada Roseta, Rashid em árabe, e a enviaram para estudo. Os ingleses capturaram a pedra dos franceses e a levaram para o Museu Britânico, onde se encontra ainda hoje. Champollion nunca a viu pessoalmente, trabalhou com cópias, mas foi suficiente para que um jovem gênio do século XIX devolvesse ao mundo a capacidade de ouvir o que os egípcios de 3000 anos atrás haviam escrito nas paredes dos seus templos e túmulos. O que eles haviam escrito era, em grande parte, sobre a morte e sobre como sobreviver a ela. A obsessão egípcia com a morte e o além-vida é talvez o aspecto mais imediatamente evidente da sua civilização para os observadores modernos. As pirâmides, os túmulos elaborados, as múmias, os livros dos mortos, tudo aponta para uma cultura que dedicou recursos imensos à preparação para o que viria depois da vida. Mas seria um erro interpretar essa obsessão como morbidez ou pessimismo. Para os egípcios, a preparação para a morte não era a negação da vida, era seu complemento necessário. A vida era bela e valia a pena vivê-la plenamente. As pinturas dos túmulos mostram banquetes, músicos, dançarinos, crianças a brincar, caçadores no delta, pescadores no rio, toda a riqueza e alegria da existência. Mas essa vida tinha de ser preparada para continuar, numa forma diferente, mais perfeita, no além. A múmia era necessária, porque a alma precisava de um corpo para reconhecer e retornar. O túmulo era necessário porque a alma precisava de uma casa. Os objetos enterrados junto ao morto eram necessários porque a alma precisaria usá-los no além. E os rituais, as orações, as oferendas, as cerimônias, eram necessários porque mantinham a conexão entre os vivos e os mortos, garantindo que ambos pudessem prosperar. Era uma visão de mundo onde a morte não era o fim, mas uma transformação, onde os mortos e os vivos coexistiam num universo contínuo, onde cuidar dos ancestrais era ao mesmo tempo obrigação religiosa e investimento prático, porque os mortos bem cuidados protegiam os vivos que deles cuidavam. Essa visão de mundo produziu uma civilização que construiu para a eternidade. As pirâmides não foram construídas para impressionar os vizinhos, foram construídas para durar para sempre, para garantir a imortalidade do faraó que as habitaria. Os templos não foram construídos para os vivos, foram construídos para os deuses, para serem habitados pelas estátuas divinas que os sacerdotes serviam com oferendas diárias de comida, roupa e perfume. E essa civilização durou de fato mais tempo do que qualquer outra que o mundo ocidental conhece.
não sem rupturas, não sem períodos de crise e colapso, mas com uma continuidade cultural que é simplesmente sem paralelo na história humana. Quando pensamos no Egito Antigo, pensamos geralmente nas pirâmides e nos faraós famosos. Mas por baixo dessas realizações monumentais havia algo mais fundamental. Um povo que havia aprendido a viver com o Nilo, a ler as suas cheias, a plantar no momento certo, a armazenar o excedente para os anos de seca. Um povo de agricultores, artesãos, pescadores, comerciantes, soldados e escribas que construíam, geração após geração, a civilização mais duradoura que o mundo já conheceu. A história do Egito Antigo é a história desse povo. E começa, como todas as histórias verdadeiramente grandes, com água. O Antigo Império começou por volta de 2686 a.C. e durou até aproximadamente 2181. Um período de mais de 500 anos que os egípcios e os historiadores posteriores considerariam a Idade de Ouro da civilização egípcia. Foi o período das grandes pirâmides, das obras mais audaciosas que os seres humanos já construíram com as próprias mãos, de faraós que se acreditavam deuses e que mobilizaram os recursos de um país inteiro para garantir a própria imortalidade em pedra. A transição do período arcaico para o Antigo Império foi marcada por uma mudança profunda na forma como os egípcios concebiam a tumba real. Os primeiros faraós eram enterrados em estruturas chamadas mastabas, construções retangulares de tijolos de adobe com paredes inclinadas que cobriam câmaras subterrâneas onde o corpo e os bens do morto eram depositados. Eram impressionantes para o seu tempo, mas modestas em comparação com o que viria a seguir. A mudança começou com um faraó chamado Djoser, que governou por volta de 2650 a.C., e com o seu arquiteto Imhotep, um dos primeiros gênios individuais que a história registrou pelo nome. Imhotep não era apenas um arquiteto, era médico, escriba, sacerdote e sábio, um homem de conhecimentos tão vastos que foi venerado como divino séculos depois da sua morte. Na tradição egípcia posterior, tornou-se o deus da medicina. Na tradição grega, foi identificado com Asclépio. É uma das poucas pessoas do mundo antigo que foi deificada não por nascimento ou conquista militar, mas por inteligência e conhecimento. O que Imhotep fez para Djoser foi revolucionário. Em vez de construir uma mastaba plana de tijolos de adobe, empilhou 6 mastabas decrescentes, uma sobre a outra em pedra calcária, criando uma estrutura escalonada que se elevava em degraus em direção ao céu. A pirâmide de degraus de Saqqara, como é conhecida hoje, tem 62 metros de altura e é considerada a primeira grande estrutura de pedra da história humana. Era mais do que um avanço técnico, era uma declaração teológica. A pirâmide de degraus era uma escada que o faraó morto subiria para alcançar os deuses. A forma da pirâmide, que os egípcios chamavam de Benben, tinha conotações solares profundas. Representava os raios do sol inclinados que às vezes se veem atravessando as nuvens, como uma escada de luz descendo dos céus. Mas a forma degrau era apenas o início. Nas décadas seguintes, os faraós experimentaram com diferentes formas de pirâmide. A pirâmide romboidal do faraó Seneferu, que começa com um ângulo mais inclinado e muda para um ângulo mais suave a meio caminho, como se os construtores tivessem percebido que o ângulo original era demasiado íngreme, e a pirâmide vermelha do mesmo faraó. A primeira pirâmide de faces lisas, verdadeiramente bem-sucedida. Seneferu construiu pelo menos 3 pirâmides durante o seu reinado, um esforço de construção que nenhum faraó posterior igualaria em termos de volume total de pedra movida. Era um homem que levava muito a sério o problema da imortalidade arquitetônica. Mas foi o filho de Seneferu que construiu a maior pirâmide de todas. Quéops, em egípcio Khufu, governou por volta de 2589 a 2566 a.C. Sabemos relativamente pouco sobre ele como pessoa. As fontes antigas são escassas e frequentemente contraditórias. A única representação que sobreviveu dele é uma minúscula estatueta de marfim de apenas 7 centímetros de altura, encontrada em Ábidos no século XX. O homem que construiu o maior monumento em pedra da história humana é representado por um objeto que cabe na palma da mão.
O que ele construiu em compensação era impossível de segurar. A Grande Pirâmide de Gizé é uma das estruturas mais estudadas e mais debatidas da história da arqueologia. Os números são simplesmente difíceis de processar. Originalmente tinha 146 metros de altura, mais alta do que qualquer estrutura humana durante 4.000 anos, até a construção das grandes catedrais medievais europeias. Sua base cobre mais de 5 hectares de terreno. É composta por aproximadamente 2.300.000 blocos de pedra, pesando em média 2,5 toneladas cada, com alguns blocos de granito na Câmara do Rei pesando até 80 toneladas. O volume total de pedra é de cerca de 2,6 milhões de metros cúbicos. Mas os números brutos não capturam o que realmente impressiona quando se está diante da Grande Pirâmide. O que impressiona é a precisão. A base da Grande Pirâmide é um quadrado quase perfeito. A diferença entre o lado mais longo e o lado mais curto é de apenas 2 centímetros em 230 metros. Os 4 lados estão orientados para os 4 pontos cardeais com uma precisão de menos de meio grau. As pedras são encaixadas conjuntas tão apertadas que uma folha de papel mal cabe entre elas. Tudo isso foi conseguido com ferramentas de bronze e cobre, sem roda, sem poleias de ferro, sem maquinaria moderna de qualquer tipo. Como foi feito? É a pergunta que os arqueólogos e engenheiros têm tentado responder por 2 séculos. A resposta honesta é que não sabemos com certeza. Nenhum texto egípcio que tenha sobrevivido descreve em detalhe como as pirâmides foram construídas. O que sabemos vem de análises arqueológicas do local, de experimentos modernos e de alguns textos e pinturas que dão pistas indiretas. O que parece certo é que a construção não foi obra de escravos. Heródoto, o historiador grego que visitou o Egito no século V a.C. e ouviu histórias sobre a construção das pirâmides de sacerdotes egípcios, escreveu que 100.000 homens trabalharam na Grande Pirâmide durante 20 anos. Mas Heródoto estava a descrever 2.000 anos depois do fato e provavelmente exagerou. As evidências arqueológicas mais recentes, incluindo a descoberta de uma aldeia de trabalhadores junto às pirâmides e os registros de rações alimentares que lhes eram distribuídas, sugerem que o núcleo permanente de trabalhadores era de talvez 20.000 pessoas, complementado por grupos maiores durante as cheias do Nilo, quando os camponeses não podiam trabalhar nos campos e estavam disponíveis para o serviço público. Esses trabalhadores eram alimentados, alojados e tratados medicamente pelo Estado egípcio. Os seus ossos, encontrados nos cemitérios junto à aldeia dos trabalhadores, mostram sinais de trabalho pesado, mas também de cuidados médicos, fraturas consolidadas, cirurgias, tratamentos que apenas um sistema organizado de medicina podia proporcionar. Não eram escravos abandonados ao sofrimento. Eram trabalhadores do Estado, numa economia onde o serviço ao faraó era ao mesmo tempo obrigação religiosa e forma de participação na grandeza coletiva. A pedra calcária usada no exterior da pirâmide vinha de pedreiras próximas de Gizé. O granito rosa usado nas câmaras interiores vinha de Assuão, a mais de 800 quilômetros ao sul, transportado pelo Nilo em barcaças durante a época da cheia. As pedras eram provavelmente movidas por rampas de terra e areia, puxadas em trenós sobre trilhos lubrificados com água ou gordura. A organização logística era enorme. Coordenar o abastecimento de alimentos, ferramentas, pedra e mão de obra para uma obra desta escala exigia uma burocracia sofisticada e um sistema de planeamento que os egípcios haviam desenvolvido ao longo de gerações. Junto à Grande Pirâmide de Quéops, ficam 2 outras pirâmides de escala semelhante, a de Quefren, filho de Quéops, e a de Miquerinos, neto de Quéops. As 3 formam o conjunto de Gizé, um dos locais mais reconhecíveis da superfície da Terra. E junto à pirâmide de Quefren está o Esfinge. A grande Esfinge de Gizé é uma figura colossal com corpo de leão e cabeça humana, provavelmente representando o rosto do próprio Quefren, esculpida diretamente na rocha calcária da planície de Gizé. Tem 73 metros de comprimento e 20 metros de altura. O nariz está partido, não pela erosão ou pelo tempo, mas aparentemente por ter sido deliberadamente destruído, talvez no período medieval, por razões que os historiadores ainda debatem.
A esfinge olha para leste, para o ponto onde o sol nasce, e guardou as pirâmides em silêncio por 4.500 anos. É a estátua monolítica mais antiga e maior do mundo. E durante a maior parte da sua história esteve enterrada até o pescoço na areia do deserto. Só foi completamente escavada no século XX. O Antigo Império não foi apenas pirâmides, foi também o período em que a administração egípcia atingiu um grau de sofisticação que tornava possível mobilizar os recursos de todo o país para obras desta escala. O faraó estava no topo de uma hierarquia administrativa que descia pelos vizires, os primeiros ministros, por assim dizer, pelos governadores das províncias chamadas nomos, pelos chefes locais, pelos escribas, até os camponeses que cultivavam os campos e pagavam os impostos em grão, em tecido, em trabalho. Era um estado redistributivo, recolhia excedentes das regiões produtivas e distribuía-os pelos trabalhadores do Estado, pelos exércitos, pelos templos, pelas obras públicas. Os escribas eram a espinha dorsal deste sistema. Treinados nas casas da vida anexas aos grandes templos, aprendiam a ler e a escrever os hieróglifos e as formas cursivas da escrita egípcia, a calcular, a medir, a registrar. Um escriba competente tinha acesso a carreiras em toda a burocracia do Estado, nos tribunais, nos armazéns, nas obras públicas, nos templos, nos exércitos. Era a mobilidade social mais acessível numa sociedade que, de outra forma, era bastante rígida. O Antigo Império entrou em colapso por volta de 2181 a.C., após um período de faraós fracos e de uma seca prolongada que os paleoclimatólogos confirmaram nas amostras de gelo da Groenlândia e nos sedimentos do Lago Vitória. A seca reduziu as cheias do Nilo durante décadas, o que significou colheitas fracas, o que significou fome, o que significou que os governadores das províncias, os nomarcos, pararam de enviar os excedentes para o faraó e passaram a guardar os recursos localmente para alimentar as próprias populações. O poder centralizado desmoronou. O Egito fragmentou-se em principados locais que guerreavam entre si. Foi o que os historiadores chamam de primeiro período intermediário, uma época de caos, fome e conflito que durou mais de um século e que os próprios textos egípcios da época descrevem com horror e nostalgia pela ordem perdida. Mas a memória das pirâmides ficou, e a aspiração a restaurar a grandeza que elas representavam ficou também. O colapso não foi o fim, foi uma pausa, dolorosa mas temporária, antes do renascimento. O primeiro período intermediário durou mais de 100 anos. Foi um século de fragmentação, de guerras entre principados rivais, de fome e incerteza. Os textos egípcios que sobreviveram desse período são marcados por um tom de lamentação que contrasta fortemente com a confiança serena da arte do Antigo Império. Um texto chamado As Lamentações de Ipuer descreve um mundo de cabeça para baixo. Os pobres tornados ricos, os ricos tornados pobres, os templos abandonados, o rio cheio de sangue, as crianças lançadas nas ruas. Era provavelmente um exagero literário, mas capturava o choque psicológico de uma civilização que havia acreditado na sua própria eternidade e se viu subitamente mortal. A reunificação veio do sul. Os governantes de Tebas, uma cidade no Alto Egito, na região que hoje corresponde à cidade de Luxor, foram gradualmente expandindo o seu controle sobre os principados vizinhos. Mentuhotep II, que governou por volta de 2055 a 2004 a.C., completou a reunificação do Egito depois de décadas de guerras e negociações. Era um guerreiro capaz e um administrador eficiente, e os egípcios posteriores reconheceram-no como o fundador do Médio Império, o segundo grande período de grandeza da civilização egípcia. O Médio Império durou do século XXI ao século XVIII a.C., cerca de 300 anos. Foi uma época diferente do Antigo Império em tom e em sensibilidade, embora igualmente impressionante nas suas realizações. A arte do Médio Império é mais pessoal, mais introspectiva do que a do Antigo Império. Os retratos dos faraós mostram rostos que parecem carregar o peso do mundo.
Olhos cansados, linhas de preocupação, uma gravidade que as estátuas serenas do antigo império raramente exibiam. É como se a experiência do colapso tivesse ensinado aos egípcios que a grandeza não era garantida, que o caos podia regressar, que o esforço de manter a ordem era constante e extenuante. A literatura floresceu durante o Médio Império de uma forma que o Antigo Império não havia conhecido. O Conto de Sinui, considerado uma das obras-primas da literatura egípcia, conta a história de um funcionário da corte que foge do Egito após a morte do faraó, vive durante anos entre os beduínos do Levante e finalmente regressa ao Egito na velhice, ansiando pela terra natal e pela sepultura egípcia que considera necessária para a vida eterna. É uma história de exílio e regresso, de identidade e pertença, de amor à terra natal que transcende os milênios com uma humanidade reconhecível. Os textos dos caixões, fórmulas mágicas e instruções para a vida após a morte foram democratizados durante o Médio Império. No Antigo Império, os textos das pirâmides eram reservados exclusivamente aos faraós, gravados nas paredes das câmaras funerárias reais. No Médio Império, versões adaptadas desses textos passaram a ser escritas nos caixões de funcionários e pessoas de classe média, uma expansão da promessa de imortalidade que antes era monopólio do faraó. Era um sinal de uma sociedade que havia mudado. O colapso do Antigo Império havia enfraquecido a ideia de que apenas o faraó era divino e imortal. Os funcionários que haviam governado os seus nomos de forma autônoma durante o período intermediário haviam adquirido uma confiança e um sentido de identidade própria que o Médio Império não apagou completamente. Os faraós do Médio Império expandiram o Egito para além das fronteiras do Antigo Império, para o sul, para a Núbia, o território que corresponde ao norte do Sudão atual, onde construíram uma série de fortalezas ao longo do Nilo para controlar o comércio do ouro, do ébano, do marfim e dos escravos que vinham do coração de África. As fortalezas núbias do Médio Império são algumas das estruturas militares mais impressionantes do mundo antigo. Complexos elaborados com múltiplas linhas de muralhas, fossos, torres e pontes levadiças, que revelam uma sofisticação arquitetônica militar comparável à de qualquer fortaleza medieval europeia. Para o leste, os egípcios expandiram a sua influência para o Levante, a costa mediterrânea do que hoje são Israel, a Palestina e o Líbano. Não como conquista direta, mas através de redes comerciais e diplomáticas que traziam para o Egito o cedro do Líbano necessário para a construção de navios e palácios, o bronze e a prata que o Egito não produzia em quantidades suficientes e os produtos de luxo que as elites egípcias apreciavam. Foi durante o Médio Império que o Egito desenvolveu algumas das suas instituições médicas mais sofisticadas. O papiro Ebers e o papiro Edwin Smith, descobertos no século XIX e datando provavelmente do Médio Império ou do início do Novo Império, são dois dos mais antigos textos médicos do mundo. O papiro Edwin Smith é particularmente extraordinário. É um tratado cirúrgico que descreve 48 casos clínicos com uma abordagem empírica e racional que antecipa em séculos a medicina grega. Para cada caso, o médico descreve os sintomas, faz um diagnóstico, dá um prognóstico e prescreve um tratamento. Alguns casos terminam com a nota: este é um paciente que não pode ser tratado. Uma honestidade clínica que os médicos modernos reconhecem imediatamente. Os egípcios distinguiam entre doenças que podiam ser tratadas com remédios físicos, plantas medicinais, cirurgia, splints para fraturas e doenças que exigiam intervenção mágica. Não era uma distinção entre ciência e superstição como a entendemos hoje. Para os egípcios, magia e medicina eram complementares. A magia atingia as causas sobrenaturais da doença, enquanto a medicina tratava os seus efeitos físicos. Um médico egípcio competente era ao mesmo tempo um cientista empírico e um praticante de rituais. O Médio Império chegou ao fim de uma forma que os egípcios não podiam ter antecipado. Vindos do Nordeste, através do Sinai e da costa levantina, chegaram ao delta do Nilo grupos de imigrantes de origem semita que os egípcios chamavam de Hyksos, palavra que deriva do egípcio Rekakassut, que significa governante de terras estrangeiras. Os Hyksos não chegaram de uma vez como exército conquistador.
Chegaram gradualmente ao longo de décadas, como imigrantes e comerciantes que se foram estabelecendo no delta do Nilo, criando as suas próprias comunidades, mantendo as suas próprias tradições. Com o enfraquecimento gradual da autoridade central no final do Médio Império, os Hyksos foram ganhando poder político nas regiões onde estavam estabelecidos. Por volta de 1650 a.C., controlavam o Baixo Egito e haviam estabelecido a sua própria dinastia com capital em Avaris, no nordeste do delta. Era o segundo período intermediário, a segunda grande fragmentação da história egípcia. Para os egípcios, o domínio dos Hyksos foi um trauma profundo. Textos posteriores descrevem-nos como invasores bárbaros que destruíram templos, profanaram imagens divinas e governaram com crueldade. Provavelmente exageros propagandísticos escritos depois da sua expulsão, mas que revelam o choque de uma civilização que se considerava o centro do mundo ordenado e se viu subitamente governada por estrangeiros. Mas os Hyksos trouxeram também inovações. Introduziram no Egito o cavalo e a biga de guerra, tecnologias militares que o Egito não conhecia e que transformariam completamente as guerras egípcias dos séculos seguintes. Trouxeram novos instrumentos musicais, novas técnicas agrícolas, novas formas de cerâmica. A interação, mesmo quando imposta pela força, produziu uma síntese cultural que enriqueceu o Egito de formas que os textos propagandísticos posteriores preferiram ignorar. A expulsão dos Hyksos veio como a reunificação após o primeiro período intermediário do sul, de Tebas, da mesma linhagem de governantes que havia reunificado o Egito da primeira vez. O faraó Hermes I, fundador da 18ª dinastia e do Novo Império, completou a expulsão dos Hyksos por volta de 1550 a.C. e perseguiu os fugitivos até a Palestina, estabelecendo pela primeira vez uma presença militar egípcia permanente no Levante. O Egito estava reunificado, e desta vez com o cavalo, a biga e a experiência de quase 2 séculos de domínio estrangeiro. Transformar-se-ia numa potência imperial de um tipo que o mundo antigo nunca havia visto. O Novo Império foi a era mais gloriosa do Egito Antigo. Durante 5 séculos, de aproximadamente 1550 a 1070 a.C., o Egito foi a maior potência do mundo conhecido. Um império que se estendia da Núbia ao sul até a Síria ao norte, que comerciava com a Mesopotâmia, com o Egeu, com o coração de África, que produziu os faraós mais famosos da história e os monumentos mais impressionantes que o mundo antigo deixou para a posteridade. Foi a era de Tutmés III, o Napoleão do Egito Antigo, que conduziu 17 campanhas militares no Levante e nunca perdeu uma batalha. A era de Hatshepsut, a rainha que se tornou faraó e governou o Egito durante mais de 20 anos com uma competência que os seus sucessores tentaram apagar da memória, mas que a arqueologia moderna restituiu. A era de Akenaton, o faraó herético que tentou revolucionar a religião egípcia e quase destruiu a civilização que governava. A era de Tutankhamon, o jovem rei que morreu antes de completar 20 anos e cujo túmulo intacto revelaria ao século XX as riquezas inimagináveis que o Egito enterrava com seus faraós, e a era de Ramsés II, Ramsés o Grande, o faraó que governou por 66 anos e cujos monumentos cobrem o Egito de norte a sul com uma insistência que só um homem absolutamente convicto da própria grandeza poderia justificar. A 18ª dinastia, fundada por Ahmés I após a expulsão dos Hyksos, estabeleceu Tebas como a capital religiosa do império. O deus de Tebas, Amon, o deus oculto, representado com cabeça de carneiro ou em forma humana com uma coroa de penas, tornou-se o deus principal do panteão egípcio, sincretizado com Ra como Amon-Ra, o rei dos deuses. O templo de Amon em Karnak, que os faraós do Novo Império foram ampliando durante séculos, tornou-se o maior complexo religioso jamais construído. Uma cidade dentro de uma cidade, com templos, lagos sagrados, avenidas de esfinges, obeliscos, pilones e santuários que cobriam mais de 100 hectares.
Karnak é hoje um dos locais arqueológicos mais visitados do mundo. E mesmo na sua condição de ruína parcial, é capaz de reduzir ao silêncio quem entra pela primeira vez na sua grande sala hipóstila, uma floresta de 134 colunas de pedra, as maiores com mais de 20 metros de altura e circunferência suficiente para que 50 pessoas de braços abertos não consigam abraçá-las. Decoradas do chão ao teto com relevos pintados que contam as histórias dos faraós e dos deuses, em imagens e hieróglifos que cobriam originalmente toda a superfície em cores vivas de vermelho, azul, verde e dourado. Hatshepsut foi uma das figuras mais extraordinárias do Novo Império e da história do Egito Antigo. Era filha de Tutmés I, um dos faraós mais militarmente ativos da 18ª dinastia. Casou com o meio-irmão Tutmés II, como era costume na família real egípcia. Quando Tutmés II morreu cedo e o herdeiro era um filho de uma esposa secundária, o futuro Tutmés III, ainda criança, Hatshepsut assumiu a regência, e depois da regência assumiu o título pleno de faraó. As imagens que sobreviveram mostram Hatshepsut vestida com as vestes tradicionais do faraó masculino, usando a barba postiça cerimonial com os títulos e os protocolos do cargo masculino. Era uma ficção necessária. O faraó era, por definição, masculino, filho de Amon, encarnação de Horus. Para governar com a autoridade plena do cargo, Hatshepsut adoptou a representação masculina sem abandonar a sua identidade feminina nos textos onde a gramática egípcia tornava o gênero inevitável. Governou por mais de 20 anos, de aproximadamente 1479 a 1458 a.C., com uma competência e uma ambição notáveis. Enviou uma famosa expedição comercial ao misterioso país de Punt, provavelmente na região do atual Corno de África ou da costa do Mar Vermelho, que trouxe de volta mirra, ébano, ouro, animais exóticos e plantas vivas de incenso que foram transplantadas nos jardins do seu templo funerário. O templo de Hatshepsut, em Deir el-Bahari, construído numa clareira nas falésias que bordejam o Vale dos Reis, é um dos edifícios mais elegantes do Egito Antigo. 3 terraços de colunatas que sobem em degraus para a rocha, com uma leveza e uma proporção que contrasta com a monumentalidade opressiva de muita arquitetura egípcia. Depois da morte de Hatshepsut, Tutmés III, que havia esperado pacientemente durante 2 décadas, assumiu o poder pleno. Anos mais tarde, ordenou a destruição sistemática das imagens e dos nomes de Hatshepsut em monumentos por todo o Egito. As estátuas foram quebradas, os cartuchos com seu nome foram raspados, as suas imagens foram substituídas pelas de Tutmés II ou dos deuses. Foi uma damnatio memoriae, uma condenação da memória, que quase apagou Hatshepsut da história para sempre. Por que foi feito? Os historiadores debatem. Talvez fosse uma questão de sucessão dinástica, apagar o precedente de uma mulher faraó para garantir que não se repetisse. Talvez fosse vingança pessoal por anos de marginalização. Talvez fosse simplesmente uma reorganização da narrativa dinástica. O que é certo é que não funcionou completamente. Imagens de nomes suficientes sobreviveram para que os arqueólogos do século XX pudessem reconstruir a história de Hatshepsut com razoável detalhe. Tutmés III compensou os anos perdidos com uma energia militar que o tornaria o faraó mais militarmente ativo da história egípcia. Em 17 campanhas no Levante ao longo de 20 anos, expandiu o Império Egípcio até ao Eufrates, derrotou a Confederação de Cidades e Estado Cananeias na Batalha de Megido, o primeiro registro detalhado de uma batalha na história, e estabeleceu um sistema de domínio indireto sobre o Levante que combinava garnições militares, governadores egípcios e a educação dos filhos dos reis locais em Tebas, onde aprendiam a língua, os costumes e a lealdade ao faraó antes de regressar para governar os seus próprios países. Era um sistema de imperialismo cultural tão eficaz quanto a força militar. Criava uma elite local profundamente egiptizada que via o faraó não como conquistador estrangeiro, mas como senhor legítimo cujos valores partilhava.
O novo império desenvolveu também um sistema diplomático sofisticado de cartas entre os grandes reis do mundo antigo: o faraó, o rei da Babilônia, o rei dos Hititas, o rei da Assíria, o rei de Mitanni. As cartas de Amarna, descobertas em 1887 numa aldeia do Egito Médio e datando do reinado de Amenhotep III e do seu filho Akhenaton, mostram um mundo de diplomacia internacional que tem ecos surpreendentes no mundo moderno. Alianças matrimoniais, pedidos de ouro e presentes, queixas de protocolo, negociações comerciais, tudo escrito em acadiano, a língua franca diplomática do Próximo Oriente da Idade do Bronze. Amenhotep III governou por 38 anos num período de paz relativa e de prosperidade extraordinária. O seu reinado foi uma espécie de apogeu estético do novo império. As suas estátuas e relevos têm uma beleza e um refinamento que muitos consideram o ponto mais alto da arte egípcia. Construiu um templo funerário no lado ocidental de Tebas, cuja magnitude pode ser inferida pelos únicos monumentos que sobreviveram: os Colossus de Memnon, duas estátuas sentadas do faraó de 18 metros de altura que os viajantes gregos e romanos visitariam séculos depois, convencidos de que uma delas produzia um som musical ao amanhecer. Um fenômeno provocado pela expansão da pedra aquecida pelo sol, que o restauro romano posterior silenciou para sempre. O filho de Amenhotep III trouxe o Egito ao borde da catástrofe. Amenhotep IV, que mudaria o nome para Akhenaton, era um homem de convicções religiosas tão radicais que transformou o Egito num laboratório da primeira tentativa conhecida de monoteísmo na história. Mas essa história merece o seu próprio capítulo. Ramsés II, Ramsés o Grande, governou o Egito por 66 anos, de 1279 a 1213 a.C. Tinha talvez 25 anos quando subiu ao trono e 90 quando morreu. Uma longevidade extraordinária numa época em que a expectativa de vida média raramente ultrapassava os 40 anos para a maioria das pessoas. Nesse tempo imenso, construiu mais, escreveu mais, reivindicou mais vitórias e gerou mais filhos do que qualquer outro faraó egípcio. Estima-se que teve mais de 100 filhos e 50 filhas de múltiplas esposas e concubinas. A esposa principal, Nefertari, era claramente a favorita. O templo que Ramsés lhe dedicou em Abu Simbel, com as suas estátuas colossal e as pinturas do interior consideradas entre as mais belas do Egito Antigo, é uma declaração de amor monumental gravada em pedra para a eternidade. Abu Simbel é uma das obras mais audaciosas do reinado de Ramsés e da história da arquitetura antiga. 2 templos escavados diretamente na rocha de um penhasco à beira do Nilo, na Núbia, a mais de 1000 quilômetros ao sul de Tebas. O maior é guardado por 4 estátuas colossal de Ramsés sentado, cada uma com mais de 20 metros de altura. O interior vai fundo na rocha, numa sequência de salas e santuários que culminam numa câmara sagrada onde, 2 vezes por ano, nos dias do equinócio de primavera e do solstício de outono, os raios do sol nascente penetram pelo corredor de 60 metros e iluminam as estátuas das divindades no santuário interior, exceto a estátua de Ptah, o deus das trevas que permanece na sombra. Esta orientação solar não era acidental. Era calculada com uma precisão astronômica que os egípcios dominavam há milênios e que continuava de impressionar os engenheiros modernos que, na década de 60 do século XX, foram encarregados de mover os 2 templos de Abu Simbel para terreno mais alto antes que as águas da barragem de Assuão os submergissem. A operação de salvamento, financiada pela Unesco com contribuições de 50 países, cortou os templos em blocos numerados, moveu cada bloco e remontou os templos exatamente na mesma orientação relativa ao Sol, a 65 metros acima do nível original. É um dos maiores feitos de engenharia e preservação do patrimônio cultural do século XX. A batalha mais famosa de Ramsés II foi Kadesh, travada por volta de 1274 a.C. contra os hititas, o grande poder rival do Próximo Oriente na Síria atual. Ramsés marchou para o norte com 4 divisões de exércitos,
cada uma com o nome de um deus, e caiu numa emboscada preparada pelo rei hitita Muwatalli II. Duas das suas divisões foram apanhadas de surpresa e dispersas. Ramsés encontrou-se cercado, com apenas a sua guarda pessoal, numa situação que deveria ser fatal. O que aconteceu a seguir é contado nos registros egípcios, que Ramsés mandou gravar nas paredes de pelo menos 5 templos com uma insistência que revela tanto vaidade quanto genuíno alívio. Segundo esses registros, Ramsés invocou Amon, carregou pessoalmente contra os hititas repetidas vezes, matou inimigos às centenas e quebrou o cerco até que o reforço chegasse. A versão hitita, registrada nos seus próprios arquivos, é diferente. Muwatalli reivindicou a vitória. A realidade arqueológica e histórica sugere que a batalha foi um empate. Nenhum dos lados conseguiu destruir o outro. Nenhum dos lados conquistou o que queria. Mas Ramsés transformou esse empate numa das maiores campanhas de autopromoção da história antiga, cobrindo os seus templos com imagens do próprio herói solitário sobre a biga, disparando flechas contra hostes de inimigos apavorados. O resultado prático de Kadesh foi, alguns anos depois, o primeiro tratado de paz escrito da história, um acordo entre Ramsés e o sucessor de Muwatalli, Hattusili III, que dividia a Síria em zonas de influência e prometia assistência mútua em caso de ataque externo ou rebelião interna. Duas versões do tratado sobreviveram. Uma em hieróglifos egípcios, gravada nas paredes de Karnak, outra em argila cuneiforme, encontrada nos arquivos hititas em Hattusa, a capital hitita na atual Turquia. Uma réplica do tratado está exposta na sede das Nações Unidas em Nova York como símbolo da diplomacia internacional, o tratado de paz mais antigo do mundo. Ramsés II morreu por volta de 1213 a.C., depois de 66 anos de reinado. A sua múmia foi descoberta em 1881, num esconderijo secreto de múmias reais em Deir el-Bahari, onde os sacerdotes do terceiro período intermediário haviam reunido as múmias de dezenas de faraós para as proteger dos saqueadores de túmulos. A múmia de Ramsés mostra um homem alto para os padrões egípcios, com cabelo branco avermelhado, pintado de rena, como era costume na velhice egípcia, e um nariz proeminente e característico que as suas estátuas reproduziram fielmente. Em 1974, a múmia de Ramsés viajou para Paris para tratamento de conservação. O único faraó a ter um passaporte emitido pelo governo egípcio, com a profissão indicada como rei, falecido. Recebida no aeroporto com as honras militares devidas a um chefe de Estado, foi tratada com radiações para eliminar fungos que ameaçavam destruí-la e regressou ao Egito estabilizada. Era o homem que havia governado o maior império do mundo antigo, que havia construído Abu Simbel e Karnak e o Rameseu e dezenas de outros templos, que havia vivido até quase 90 anos, quando a maioria dos seus súbditos morria aos 40, e 3.200 anos depois da sua morte, recebia tratamento médico em Paris e tinha um passaporte francês. A história tem por vezes uma ironia que nenhum escritor inventaria deliberadamente. No meio do novo império, entre os reinados de Amenhotep III e Ramsés II, aconteceu algo que os egípcios nunca haviam visto e nunca voltariam a ver. Uma revolução religiosa decretada por cima, por um único homem que tentou apagar 3.000 anos de tradição e substituí-los por uma visão do mundo inteiramente nova. Esse homem era Amenhotep IV, e a história o conhece pelo nome que ele próprio escolheu quando abandonou o nome que carregava ao nascer, Akhenaton. Akhenaton significa aquele que é útil a Aton. E Aton, o disco solar, a luz física do Sol, era o único deus que Akhenaton reconhecia. Para entender o que Akhenaton fez, é necessário entender o que existia antes dele. O panteão egípcio era vasto, complexo e profundamente enraizado em cada aspecto da vida egípcia. Os deuses estavam em todo o lado, nos templos, nas casas, nos amuletos que as pessoas usavam ao pescoço, nas fórmulas que murmuravam ao acordar e ao adormecer, nos nomes que davam aos filhos, nos rituais que acompanhavam cada momento significativo da vida humana, do nascimento à morte. Cada cidade tinha o seu deus protetor.
Cada profissão tinha a sua divindade. Cada fenômeno natural tinha uma explicação divina e um conjunto de rituais para o propiciar ou agradecer. O clero de Amon em Tebas era particularmente poderoso. Durante séculos de reinados gloriosos que atribuíam as suas vitórias militares e a sua prosperidade à proteção de Amon-Ra, os templos de Amon haviam acumulado riquezas e terras que rivalizavam com os do próprio faraó. Os sacerdotes de Amon controlavam vastas propriedades agrícolas, oficinas artesanais, frotas de navios comerciais. O sumo sacerdote de Amon era uma das figuras mais poderosas do Egito e um potencial rival do faraó. Amenhotep IV subiu ao trono por volta de 1353 a.C., filho de Amenhotep III e da sua grande esposa real Tié. Uma mulher de origem não real, mas de inteligência e influência excepcionais que havia exercido uma influência considerável sobre o marido e que continuaria a ser uma presença importante durante o reinado do filho. Nos primeiros anos do reinado, Amenhotep IV começou a mostrar uma preferência crescente por Aton, o disco solar que havia sempre existido no panteão egípcio, mas como uma divindade menor, um aspecto de Ra. O faraó começou a construir novos templos a Aton em Karnak, junto aos templos de Amon, não em substituição, mas em adição. Era ainda aparentemente uma preferência pessoal dentro do quadro tradicional egípcio de múltiplas divindades, mas gradualmente a preferência tornou-se exclusividade, e a exclusividade tornou-se decreto. Por volta do 5º ano do seu reinado, Amenhotep IV tomou uma série de decisões radicais que mudaram o Egito para sempre, ou pelo menos tentaram fazê-lo. Mudou o nome. Amenhotep, que significa Amon está satisfeito, tornou-se Akhenaton, aquele que é útil a Aton. Era uma declaração pública e irreversível de lealdade ao novo Deus e de ruptura com o antigo. Fundou uma nova capital. Em vez de Tebas, com os seus templos de Amon e os seus sacerdotes poderosos, escolheu um local virgem na margem oriental do Nilo, a meio caminho entre Tebas e o Delta, onde não havia cidades, nem templos, nem história, um lugar limpo, onde a nova religião podia ser construída do zero. Chamou a cidade Akhetaton, o horizonte de Aton. Os arqueólogos modernos chamam-lhe Amarna, pelo nome da aldeia atual próxima do local. E foi lá, numa cidade construída em poucos anos no deserto, que Akhenaton tentou recriar o mundo à imagem da sua visão. Declarou que Aton era o único Deus verdadeiro. Os outros deuses, Amon, Osíris, Horus, Ísis, toda a multidão do panteão egípcio, não eram simplesmente inferiores a Aton. Não existiam, eram falsos. E os seus cultos eram não apenas desnecessários, mas ativamente errados. Enviou equipas de trabalhadores por todo o Egito para apagar os nomes dos outros deuses dos monumentos públicos, especialmente o nome de Amon em todos os lugares onde aparecia, incluindo nos nomes de outras pessoas. Os templos dos outros deuses foram fechados. Os seus sacerdotes perderam os rendimentos e o estatuto. As festas religiosas tradicionais foram canceladas. Akhenaton substituiu a complexa teologia egípcia por algo de uma simplicidade desconcertante. Havia apenas um deus, Aton, o disco solar. Aton não tinha forma humana nem animal. Era a luz do sol, visualizada como o disco solar com raios que terminavam em mãos que ofereciam o símbolo egípcio da vida, o Ankh, aos seres humanos. Aton não tinha mitologia, nenhuma história de nascimento, morte, conflito ou aventura como os outros deuses egípcios. Era simplesmente a força criadora que sustentava toda a vida, que aquecia a terra e fazia crescer as plantas e movia o universo. E havia apenas um intermediário entre Aton e os seres humanos. Não os sacerdotes, não os rituais tradicionais, não os amuletos nem as fórmulas mágicas. Apenas o faraó. Apenas Akhenaton. Era uma concentração de poder religioso sem precedentes. Num golpe, Akhenaton havia eliminado toda a classe sacerdotal como intermediária entre o divino e o humano e colocado a si próprio como o único canal para o sagrado. Era simultaneamente uma revolução religiosa e um golpe de Estado contra o poder do clero. O grande hino a Aton, um poema atribuído a Akhenaton e encontrado numa tumba de Amarna, é um dos textos mais extraordinários da antiguidade. Descreve Aton como o criador de tudo,
o sustentador de toda a vida, a fonte de toda a beleza e alegria. Há nele uma ternura e uma intimidade com o divino que contrasta com o formalismo distante da maior parte da literatura religiosa egípcia. Os estudiosos do século XX notaram semelhanças impressionantes entre o grande hino a Atom e o Salmo 104 da Bíblia hebraica. Imagens semelhantes, estrutura semelhante, sentimento semelhante. A relação entre os dois textos é debatida, se houve influência direta ou se ambos derivam de tradições poéticas comuns do Próximo Oriente. O que é certo é que a experiência egípcia de monoteísmo, que antecede o monoteísmo hebraico por pelo menos 2 séculos, é um dos pontos de contato mais fascinantes entre as duas tradições. A arte de Amarna foi tão revolucionária quanto a sua teologia. A arte egípcia havia seguido durante 2000 anos um conjunto de convenções rígidas, o corpo humano representado segundo um sistema de proporções fixas, a cabeça de perfil e o torso de frente simultaneamente, a posição dos braços e das pernas obedecendo a regras estabelecidas. Era uma arte que não pretendia representar a aparência das coisas, mas a sua essência, não como pareciam, mas como eram. A arte de Amarna quebrou essas convenções de formas que chocaram os contemporâneos e continuam a fascinar os historiadores de arte modernos. As figuras humanas tornaram-se mais fluidas, mais naturalistas, mais individualizadas. As cenas familiares, Akhenaton e Nefertiti brincando com as filhas sob os raios de Aton, têm uma intimidade e um calor que são completamente incomuns na arte real egípcia de qualquer período. Os corpos do faraó têm formas estranhas, cabeça alongada, queixo proeminente, pescoço fino, abdômen arredondado, coxas largas, que alguns médicos modernos interpretaram como sinais de uma doença endócrina, outros como escolhas estilísticas deliberadas para representar o faraó de forma andrógina, combinando características masculinas e femininas numa só figura. Nefertiti, a grande esposa real de Akhenaton, é uma das figuras mais enigmáticas e mais representadas da antiguidade. O seu busto de calcário pintado, encontrado em 1912 no ateliê do escultor real em Amarna e hoje no Museu Egípcio de Berlim, é uma das obras de arte mais reproduzidas do mundo. Uma beleza de simetria quase perfeita, com o pescoço longo, os olhos maquilhados, os maçãs do rosto altas, a coroa cilíndrica azul que se tornou o seu emblema. É um retrato que parece atravessar 4.000 anos sem perder nada da sua presença imediata. Nefertiti desaparece dos registros por volta do 12º ano do reinado de Akhenaton. O que aconteceu com ela não é claro. Morreu, caiu em desgraça, assumiu um papel diferente. As teorias multiplicam-se, mas as evidências são inconclusivas. Uma múmia encontrada no Vale dos Reis e chamada a Dama Jovem foi recentemente sugerida como candidata a ser Nefertiti, mas a identificação não é universalmente aceite. A revolução de Akhenaton durou aproximadamente 17 anos, o tempo do seu reinado. Durante esse tempo, Amarna foi construída, habitada, animada com a vida de uma capital. Palácios, templos, oficinas, casas de funcionários, mercados. A cidade cresceu rapidamente para talvez 50.000 habitantes, uma das maiores cidades do mundo antigo da sua época. E depois Akhenaton morreu. O que aconteceu exatamente não é conhecido. A causa da morte, a circunstância, o momento. O que é conhecido é o que veio a seguir. A revolução desmoronou. O jovem faraó que sucedeu a Akhenaton, chamado inicialmente Tutankhaton, o mesmo Aton que havia dominado o reinado anterior, mudou rapidamente o nome para Tutankhamon e transferiu a capital de volta para Tebas. Amarna foi abandonada e gradualmente demolida, as suas pedras reutilizadas noutros locais. O culto de Aton foi suprimido. Os templos dos antigos deuses foram reabertos, os seus sacerdotes restabelecidos, os seus rituais retomados. Uma geração depois, o faraó Horemheb, e depois Ramsés I e Seti I e o próprio Ramsés II completaram o que Tutankhamon havia iniciado, aplicando à memória de Akhenaton exatamente o que Akhenaton havia aplicado aos outros deuses, apagamento sistemático. O nome de Akhenaton foi retirado dos monumentos. O seu reinado foi omitido das listas reais oficiais. Amarna foi desmantelada.
Os faraós do chamado período de Amarna, Akhenaton, Smenkhara, Tutankhamon, Ai, foram excluídos da história oficial. O herege não merecia ser lembrado, e durante 3.000 anos não foi. Akhenaton existia apenas como lacuna, como silêncio nos registros. Foi só no século XIX e XX, quando os arqueólogos começaram a escavar Amarna e a decifrar os textos do período, que a figura extraordinária e perturbadora de Akhenaton reemergiu da obscuridade a que havia sido condenado. Tutankhamon é hoje o faraó mais famoso do Egito Antigo, não porque fosse o mais importante ou o mais poderoso, mas porque o seu túmulo sobreviveu intacto. Governou por apenas 10 anos, morrendo com 18 ou 19 anos, por causas que continuam a ser debatidas: fratura da perna complicada por infecção, malária, outras doenças ou alguma combinação. A análise de DNA realizada em 2010 confirmou que sofria de malária e de várias doenças ósseas hereditárias, resultado provável de gerações de casamentos consanguíneos dentro da família real egípcia. Subiu ao trono como criança, talvez com 8 ou 9 anos, num momento de enorme instabilidade, após a morte de Akhenaton e o breve reinado do misterioso Smenkhara. Foi guiado pelos homens mais velhos da corte, o general Horemheb e o funcionário Ai, que sucederia Tutankhamon no trono, que tomaram as decisões práticas de restauração da ordem religiosa tradicional enquanto o jovem faraó aprendia a ser rei. Casou com Ankhesenamon, filha de Akhenaton, e Nefertiti, sua meia-irmã, e os dois tiveram 2 filhas que nasceram mortas e foram mumificadas e enterradas no túmulo do pai. É um pormenor que humaniza esses personagens da antiguidade de uma forma que os monumentos e os títulos reais não conseguem. 2 jovens que sofreram a perda de 2 filhos e os enterraram com o cuidado que o amor exige. Tutankhamon morreu inesperadamente. O seu túmulo no Vale dos Reis foi preparado às pressas. Era mais pequeno do que o de um faraó devia ter, e há evidências de que objetos destinados a outros foram rapidamente incorporados. O enterro foi feito rapidamente, e depois o túmulo foi selado e esquecido. As entradas do Vale dos Reis continuaram a ser escavadas para outros túmulos nos séculos seguintes. Os detritos das obras cobriam gradualmente a entrada do túmulo de Tutankhamon. Quando os caçadores de tesouros e os arqueólogos começaram a explorar sistematicamente o vale nos séculos XVIII e XIX, o túmulo de Tutankhamon era invisível, escondido sob metros de entulho. Em 1922, o arqueólogo britânico Howard Carter, financiado pelo conde de Carnarvon, encontrou os degraus que levavam ao túmulo. O que descobriu ao abrir a câmara depois de quase 3.300 anos de selamento foi uma das experiências mais extraordinárias da história da arqueologia. Quando fez um pequeno buraco na parede e introduziu uma vela para ver o que havia do outro lado. O ar quente do interior fez a chama tremer durante um momento. Depois, quando os olhos se habituaram à luz, viu, como descreveu nas suas notas, animais estranhos, estátuas de ouro, por todo o lado o brilho do ouro. O tesouro do túmulo de Tutankhamon, um faraó menor de reinado breve, enterrado às pressas, era simplesmente incompreensível na sua abundância e beleza. Mais de 5.000 objetos, incluindo a máscara funerária de ouro maciço com incrustações de lápis-lazuli e outros materiais preciosos que se tornaria uma das imagens mais reconhecíveis do mundo. Os 4 sarcófagos encaixados um dentro do outro como bonecas russas, os carros de guerra desmontados, os leitos cobertos de ouro, as estátuas, as joias, as roupas, os jogos, os alimentos para o além-vida. Era uma janela aberta diretamente para o mundo material do Egito do século XIV a.C., preservada com uma integridade que nenhum outro túmulo real egípcio havia conseguido. Se o túmulo de um faraó menor e de reinado breve continha tais riquezas, o que haveria nos túmulos de Ramsés II, ou de Tutmés III, ou de Amenhotep III,
faraós que governaram décadas e acumularam riquezas inimagináveis. A resposta está nas pedras esvaziadas do Vale dos Reis, saqueadas ao longo de milênios por ladrões que, na maioria dos casos, agiram com a cumplicidade dos próprios sacerdotes encarregados de guardar os túmulos. O ouro e a prata foram fundidos, as múmias despojadas das suas joias e amuletos, os papiros queimados. Tutancâmon foi salvo pelo esquecimento. A maldição do faraó, a ideia de que todos que abriram o túmulo foram vítimas de uma vingança sobrenatural, é uma invenção dos jornais da época, alimentada pela morte do conde de Carnarvon poucos meses após a abertura do túmulo. Carnarvon morreu de uma infecção provocada pela picada de um mosquito que encontrou ao barbear uma ferida existente, uma morte mundanamente explicável que os jornais transformaram em vingança faraônica. Howard Carter, o principal responsável pela escavação, viveu mais de 17 anos após a abertura do túmulo, morrendo de cancro em 1939 com 64 anos. A maldição não era real, mas a fascinação que ela revelava era genuína. A fascinação de um mundo moderno diante de uma civilização que havia conseguido, de fato, aproximar-se da imortalidade de uma forma que nenhuma outra havia tentado com tanta determinação e tanta arte. Os objetos do túmulo de Tutancâmon estão hoje no Museu Egípcio do Cairo. Ou estarão quando o novo grande Museu Egípcio de Gizé, em construção há 2 décadas, finalmente abrir as suas portas. A máscara funerária foi vista por milhões de pessoas em exposições itinerantes pelo mundo. E o rosto do jovem faraó, reconstruído a partir do crânio pela Forensic Science moderna, olha para nós de um jovem de 18 anos com um ar levemente surpreso, como se não soubesse exatamente por que toda esta atenção. Não podia saber. Durante a sua vida foi um faraó menor que herdou uma crise e tentou resolvê-la. A imortalidade que o Egito lhe prometeu chegou, mas de uma forma que nenhum egípcio poderia ter antecipado. Não através dos rituais do livro dos mortos, não através da mumificação perfeita, não através da magia dos sacerdotes, mas através do acaso de um túmulo esquecido debaixo de entulho durante 33 séculos, e de um arqueólogo britânico teimoso que não desistiu quando todos os outros já tinham perdido a esperança. O novo império entrou em colapso por volta de 1070 a.C., não de uma vez, não com um único golpe fatal, mas com a lentidão inexorável com que as grandes civilizações se desfazem. Por dentro, ao longo de gerações, através da acumulação de fraquezas que individualmente pareciam administráveis, mas que juntas formavam uma fragilidade estrutural impossível de superar. O último grande faraó do novo império foi Ramsés III, que governou de aproximadamente 1184 a 1153 a.C. e enfrentou uma das maiores crises que o Mediterrâneo Oriental havia conhecido, a invasão dos povos do mar. Os povos do mar são um dos maiores mistérios da história antiga. O nome não é egípcio original, é uma convenção moderna baseada nas inscrições egípcias que os descrevem como povos vindos do mar. Quem eram exatamente, de onde vinham, o que os pôs em movimento, são questões que os historiadores debatem há mais de um século sem consenso completo. O que é certo é que por volta de 1200 a.C., uma série de movimentos de populações perturbou o Mediterrâneo Oriental de uma forma catastrófica. O reino dos Hititas, que havia sido o grande rival do Egito durante séculos, desapareceu completamente. As cidades micênicas da Grécia foram destruídas. Ugarite, a grande cidade portuária da Síria, foi queimada e nunca mais habitada. Chipre foi atacada. O Levante foi devastado. Ramsés III encontrou estas ondas de migrantes e guerreiros nas fronteiras do Egito, por terra, vindo do Levante, e por mar ao longo da costa mediterrânea, e travou contra eles batalhas que os seus templos registraram com imagens extraordinárias de navios em combate, as primeiras representações de batalha naval na história do arte. Venceu. O Egito sobreviveu quando os seus vizinhos pereceram. Mas a vitória tinha um custo. O tesouro estava exausto. O exército dependia cada vez mais de mercenários estrangeiros, incluindo alguns dos próprios povos do mar, que foram assentados como soldados no serviço egípcio.
e o poder do clero de Amon continuava a crescer, absorvendo terras e riquezas que o Estado precisava, mas que os sacerdotes recusavam partilhar. Ramsés III morreu assassinado. A chamada Conspiração do Harém, documentada num papiro que descreve o julgamento dos conspiradores com um detalhe que os torna surpreendentemente reais. Não actores de uma história antiga, mas pessoas com nomes e motivações de medos, julgadas por crimes que reconhecemos imediatamente como humanos. Os Ramsés que se seguiram, Ramsés IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XI, governaram num Egito progressivamente mais fragmentado. O poder real passou gradualmente para os generais e para os sumos sacerdotes de Amon, que em Tebas exerciam uma autoridade que rivalizava com a dos faraós no delta. Em alguns períodos, o Egito estava efetivamente dividido. Um faraó nominal no norte, um sumo sacerdote de facto no sul. Era o terceiro período intermediário, a terceira e mais longa fragmentação da história egípcia, que durou de 1070 a 664 a.C., mais de 400 anos de instabilidade intermitente, de dinastias estrangeiras, de Egito dividido e reunificado e dividido outra vez. Durante este período, o Egito foi governado por líbios, os descendentes dos mercenários líbios que os faraós do Novo Império haviam assentado no delta, e depois por núbios. A dinastia núbia, a 25ª, é uma das mais extraordinárias da história egípcia. Reis que vinham do sul, de Cush, que haviam crescido numa cultura profundamente egiptizada e que se consideravam os verdadeiros guardiões da tradição egípcia que os egípcios do norte, corrompidos por influências estrangeiras, haviam abandonado. Os faraós núbios construíram pirâmides, não no Egito, mas na Núbia, onde as pirâmides de Merói continuaram a ser construídas séculos depois das últimas pirâmides egípcias, numa tradição que sobreviveu à civilização que a havia gerado. O período tardio começou em 664 a.C., com a expulsão dos núbios pelos assírios, o poderoso império mesopotâmico que dominava o Próximo Oriente nesse período, e a restauração de uma dinastia egípcia nativa, a 26ª, com capital em Sais, no delta. Foi um período de renascimento cultural deliberado. Os faraós de Sais olhavam para o passado com uma nostalgia que os arqueólogos chamam de arcaísmo, tentando recuperar os estilos artísticos e as formas religiosas do Antigo e do Médio Império. Mas o mundo havia mudado de forma irreversível. O Mediterrâneo era agora um espaço de contacto e conflito entre potências que o Egito do Antigo Império mal podia ter imaginado. Assírios, babilônios, persas, gregos, macedônios. O Egito era rico, era antigo, era venerado e era vulnerável. Em 525 a.C., o rei persa Cambises II invadiu o Egito e derrotou o faraó Psametic III na Batalha de Pelúsio. O Egito tornou-se uma satrapia do Império Persa, uma província administrada por um governador persa, pagando tributos à corte de Persépolis. Foi a primeira vez na história que o Egito foi governado por um poder que não tinha raízes na região. Um poder que vinha do leste, de além do Levante, de um mundo completamente diferente. Os persas governaram o Egito em dois períodos separados, de 525 a 404 e de 343 a 332 a.C., com um intervalo de independência entre os dois. Os egípcios resistiram, rebelaram-se, expulsaram os persas durante 60 anos antes de os ver regressar. Mas a experiência do domínio persa havia mostrado algo que os egípcios não podiam ignorar, que a sua civilização, por mais antiga e por mais gloriosa que fosse, não era invulnerável ao poder externo. A segunda ocupação persa durou apenas 11 anos. Em 332 a.C., Alexandre Magno da Macedônia marchou para o Egito. Alexandre tinha 24 anos. Havia já derrotado o exército persa de Dário III em duas batalhas campais e controlava a maior parte do Próximo Oriente. O Egito, governado por um sátrapa persa e com uma população que desejava ardentemente a independência, abriu-se a ele sem resistência significativa. Os egípcios receberam Alexandre não como conquistador, mas como libertador. Os sacerdotes de Mênfis aclamaram-no como faraó, filho de Amon
encarnação de Horus, o título que os faraós egípcios haviam carregado por 3.000 anos. Alexandre aceitou o título com aparente sinceridade, ou pelo menos com a habilidade política de perceber que aceitar os costumes locais era a melhor forma de consolidar o poder. Fez uma peregrinação ao oráculo de Amon no oásis de Siwa, no deserto ocidental. Uma jornada de centenas de quilômetros pelo deserto que os seus contemporâneos consideraram excessiva e que Alexandre nunca explicou completamente. O que o oráculo lhe disse ficou como segredo pessoal. A tradição posterior dizia que o sacerdote o havia saudado como filho de Amon, confirmação divina da sua natureza semidivina, que Alexandre usaria na propaganda subsequente. Fundou Alexandria, a cidade que levava o seu nome, numa posição escolhida pessoalmente no delta do Nilo, junto ao Mediterrâneo. Era uma escolha estratégica e visionária. Uma cidade virada para o mar, para o comércio mediterrâneo, para a síntese entre o Oriente egípcio e o Ocidente grego que Alexandre sonhava criar. Partiu para a Pérsia e para além antes que a cidade estivesse construída, e morreu na Babilônia em 323 a.C., sem ter regressado ao Egito. Mas Alexandria cresceu sem ele, e tornou-se uma das maiores cidades do mundo antigo. Após a morte de Alexandre, o seu império foi dividido entre os generais, os diádocos, os sucessores. O Egito coube a Ptolomeu, filho de Lago, um macedônico que havia sido companheiro e general de Alexandre e que havia participado em todas as campanhas. Ptolomeu governou o Egito primeiro como sátrapa e depois, a partir de 305, como rei. Ptolomeu I Sóter, o Salvador, fundador da dinastia ptolemaica, que governaria o Egito pelos 300 anos seguintes. A dinastia ptolemaica foi uma das mais duradouras e mais fascinantes do mundo helenístico. Eram macedônios que governavam o Egito, mas que adoptaram os títulos, os rituais e as formas exteriores da realeza egípcia, com uma mestria que impressionou os seus súbditos egípcios. Construíram templos no estilo egípcio tradicional, Edfu, Dendera, Com-Ombo, Philae, que são hoje alguns dos templos egípcios melhor preservados, porque são dos mais recentes. Foram representados em relevos como faraós tradicionais, com a coroa dupla e o cajado e o flagelo dos faraós do Antigo Império. Mas entre eles falavam grego. A administração do Estado era grega, a cultura da corte era grega. Alexandria era uma cidade grega, cosmopolita, intelectual, comercial, habitada por gregos, judeus, egípcios, fenícios, sírios e pessoas de toda a parte do mundo mediterrâneo. Alexandria foi também o centro intelectual do mundo helenístico. A Biblioteca de Alexandria, fundada por Ptolomeu I ou pelo seu filho Ptolomeu II, tinha como ambição reunir todo o conhecimento escrito do mundo. Os agentes do rei compravam livros em todos os portos do Mediterrâneo. Os navios que chegavam ao porto de Alexandria eram obrigados a submeter os seus livros para cópia. Estima-se que a biblioteca chegou a conter entre 400.000 e 700.000 rolos de papiro, uma proporção enorme de todo o conhecimento escrito da antiguidade. O Museu de Alexandria, literalmente o Templo das Musas, era uma instituição de investigação onde os maiores intelectuais do mundo helenístico viviam e trabalhavam com o patrocínio real. Euclides escreveu os elementos ali, a obra que definiria a geometria pelo mundo ocidental durante 2.000 anos. Eratóstenes calculou a circunferência da Terra com uma precisão surpreendente usando apenas um poço, uma vara e a geometria do Sol. Arquimedes estudou ali antes de regressar a Siracusa. Herófilo e Erasístrato estabeleceram as bases da anatomia humana dissecando cadáveres, uma prática que a tradição grega proibia, mas que o contexto egípcio, com a sua longa tradição de mumificação, tornava possível. Era uma concentração de gênio intelectual que o mundo não voltaria a ver de forma comparável até o Renascimento europeu. Mas a dinastia ptolemaica degenerou ao longo das gerações. Os casamentos consanguíneos, irmão com irmã, pai com filha, tio com sobrinha, que eram tradição tanto na realeza macedônica quanto na egípcia, produziram ao longo de 10 gerações uma linha dinástica enfraquecida por doenças hereditárias, rivalidades fraticidas e uma dependência crescente de Roma para resolver os conflitos internos. O último membro desta dinastia foi Cleópatra VII. Cleópatra é possivelmente a figura mais famosa do mundo antigo.
e ao mesmo tempo uma das mais distorcidas pela tradição posterior. A imagem popular de Cleópatra, criada por séculos de literatura, teatro e cinema, é a de uma sedutora fatal. Uma mulher cujo poder residia na beleza física e no poder sobre os homens que amava. É uma imagem que diz mais sobre as ansiedades das culturas que a produziram do que sobre a mulher real. A Cleópatra histórica era extraordinária, mas por razões que têm pouco a ver com sedução. Nasceu em 69 a.C., filha de Ptolomeu XII Aulete, o flautista, alcunha que indicava a sua afição pela música e o desprezo que os seus súbditos sentiam por ele. Ptolomeu XII era um rei fraco que havia comprado a aliança romana com subornos e tributos e que havia sido expulso de Alexandria pela própria população em 58, regressando apenas com tropas romanas em 55. Cleópatra cresceu neste ambiente de instabilidade dinástica e dependência de Roma, e tirou as conclusões certas. Para o Egito sobreviver, precisava de Roma, e para ter Roma, precisava de ter os homens poderosos de Roma. Mas o que a tornava capaz de conquistar esses homens não era apenas beleza. Plutarco, que escreveu a biografia mais detalhada que temos de Cleópatra, mais de um século após a sua morte, afirma explicitamente que a beleza de Cleópatra não era incomparável, que havia mulheres mais belas. O que a tornava irresistível, diz Plutarco, era a sua presença, a qualidade da sua voz, a amplitude da sua inteligência, a facilidade com que se movia entre idiomas e culturas. Cleópatra era a única da sua dinastia em 300 anos de reinado ptolemaico que havia aprendido egípcio. Falava também grego, latim, etíope, hebraico, árabe, pártico e pelo menos mais 2 ou 3 idiomas. Era matemática, filósofa, conhecia astronomia e medicina. Escreveu tratados sobre cosméticos e pesos e medidas que o mundo antigo citava com respeito. Era, em suma, a pessoa mais educada do quarto, mais poderoso do mundo. Quando o pai morreu em 51 a.C., Cleópatra tinha 18 anos e herdou o trono juntamente com o irmão mais novo, Ptolomeu XIII, com quem era obrigado a casar segundo a tradição ptolemaica. A corregência rapidamente se transformou em conflito. Os conselheiros do jovem irmão, desconfiando da inteligência e da ambição da irmã mais velha, conseguiram expulsá-la do poder em 48. Cleópatra refugiou-se na Síria e começou a reunir um exército. Foi então que Júlio César chegou ao Egito. César perseguia Pompeu, o seu rival na Guerra Civil Romana, que havia fugido para o Egito após a derrota em Farsalos. Quando chegou a Alexandria, encontrou como presente de boas-vindas a cabeça decapitada de Pompeu. Os conselheiros do jovem Ptolomeu haviam calculado que matar o perdedor era a melhor forma de agradar ao vencedor. César chorou, segundo as fontes. Não era a forma de morte que um romano de tal grandeza merecia. César encontrou-se então preso em Alexandria. Os ventos do Mediterrâneo impediam a partida dos seus navios, e a situação política egípcia era mais complexa do que havia antecipado. Aí foi neste contexto que Cleópatra apareceu. A história do tapete é provavelmente lendária, ou pelo menos embelezada. O que é historicamente plausível é que Cleópatra encontrou forma de chegar à presença de César sem passar pelos guardas do irmão, e que o encontro entre os dois produziu uma aliança imediata, política e pessoal, simultaneamente. César tinha 52 anos, era o homem mais poderoso do mundo romano, e encontrou em Cleópatra alguém que era ao mesmo tempo uma rainha com necessidade do seu apoio e um interlocutor intelectual da sua altura, raro em qualquer época. César apoiou Cleópatra na guerra civil egípcia que se seguiu. Ptolomeu, 13º, morreu afogado no Nilo durante a batalha, tentando fugir. Cleópatra foi restaurada ao trono, desta vez com um irmão mais novo ainda, Ptolomeu 14º, uma criança, como corregente nominal. O poder real era dela. Tiveram um filho, chamado Ptolomeu V César, que Alexandria conhecia como Cesarião, o pequeno César. César nunca o reconheceu publicamente como filho, por razões políticas romanas. Um filho ilegítimo com uma rainha estrangeira era uma complicação que a política romana não precisava. Mas a sua existência era do conhecimento geral. Cleópatra foi a Roma com o filho.
Viveu numa vila de César enquanto este governava a república que estava a transformar em ditadura. A sua presença em Roma era perturbadora para os romanos conservadores. Uma rainha oriental com os seus costumes e os seus modos e o seu filho, que era filho de César, numa Roma que não sabia muito bem o que fazer com ela. Quando César foi assassinado nos idos de março de 44 a.C., Cleópatra voltou apressadamente ao Egito. O seu protetor estava morto. O irmão corregente morreu pouco depois, provavelmente envenenado. As fontes são discretas sobre as circunstâncias. Cleópatra reinou sozinha, com o filho Cesarião como corregente nominal. A guerra civil romana que se seguiu ao assassinato de César produziu eventualmente dois homens que partilhavam o poder, Octávio no Ocidente e Marco Antônio no Oriente. Marco Antônio era o mais poderoso dos dois do ponto de vista militar e o mais imediatamente relevante para o Egito, que ficava na sua esfera de controle. Em 41 a.C., Marco Antônio convocou Cleópatra a Tarso, na atual Turquia, para responder a acusações de ter apoiado os inimigos de Roma durante a Guerra Civil. Era uma convocação que soava a ameaça. Cleópatra foi, mas foi da forma que escolheu. Plutarco descreve a chegada de Cleópatra ao rio Cídinos com uma riqueza de detalhe que sugere que estava a transmitir uma tradição bem estabelecida. A barca dourada, as velas de púrpura, os remadores a mover os remos ao ritmo de flautas, a rainha recostada sob um dossel representando Afrodite, rodeada de crianças e mulheres como divindades. As pessoas que esperavam no cais para ver Antônio foram todas ao porto ver Cleópatra. Antônio ficou sentado sozinho no tribunal, enquanto a multidão se ia embora para ver a rainha. Era uma encenação calculada com precisão milimétrica. A utilização do teatro e do símbolo para estabelecer uma relação de poder antes de qualquer palavra ser trocada. Cleópatra chegava não como acusada, mas como deusa, e Antônio, que tinha sentido dramático o suficiente para apreciar o gesto, convidou-a para jantar. O que se desenvolveu entre Cleópatra e Marco Antônio foi uma das grandes histórias de amor da antiguidade e uma das grandes alianças políticas. Os dois passaram o inverno de 41 a 40 a.C. em Alexandria, numa série de festas, de jogos e competições que as fontes gregas e latinas descrevem com fascínio e desaprovação simultâneos. Havia uma qualidade de intensidade vivida, de prazer conscientemente buscado, nesse inverno alexandrino que as fontes capturam mesmo através da sua hostilidade. Tiveram filhos, gêmeos, Alexandre Hélio e Cleópatra Selene, e depois de um terceiro filho, Ptolomeu Filadelfo. Antônio distribuiu territórios pelos filhos numa cerimônia em Alexandria, que os romanos chamaram indignados de as doações de Alexandria. Cleópatra e os seus filhos recebiam territórios que eram ou deveriam ser do domínio romano. Octávio usou as doações de Alexandria com mestria propagandística. Antônio estava a entregar o Oriente a uma rainha estrangeira. Estava a ser controlado por uma mulher egípcia. Havia abandonado a esposa romana, Octávia, irmã de Octávio, pela rainha oriental. Era um traidor a Roma e aos valores romanos. A guerra entre os dois era inevitável. Em 31 a.C., as forças de Otávio e as de Antônio e Cleópatra encontraram-se no Cabo de Ácio, na costa ocidental da Grécia. A batalha naval foi decisiva, ou mais precisamente a fuga foi decisiva. No meio do combate, a frota de Cleópatra partiu. Antônio seguiu-a, abandonando a batalha. A razão para a fuga de Cleópatra continua a ser debatida. Calculou que a batalha estava perdida e preferiu preservar os recursos egípcios. Foi um plano combinado que dependia de uma segunda frota que não apareceu. Entrou em pânico. As fontes, todas escritas por simpatizantes de Octávio, apresentam uma versão que culpa Cleópatra e absolve parcialmente Antônio. Mas as fontes de Octávio tinham razões óbvias para pintar Antônio como vítima da influência feminina oriental. O que é certo é que voltaram ao Egito derrotados. Octávio seguiu-os. A resistência foi mínima. Antônio, informado incorretamente de que Cleópatra estava morta, suicidou-se. Cleópatra, encontrada viva num mausoléu onde havia reunido os tesouros do Egito e com os quais ameaçava incendiar tudo, foi capturada por Octávio. Os dois encontraram-se. Octávio tinha 32 anos.
Cleópatra tinha 39, velha, segundo os padrões do mundo antigo, embora ainda numa época que qualquer geração consideraria o auge da vida. O encontro entre os dois é descrito por Plutarco com uma tensão que sugere que Cleópatra tentou exercer sobre Octávio a mesma atração que havia exercido sobre César e Antônio, e que Octávio resistiu, seja por frieza política, seja por falta de susceptibilidade ao seu charme, seja porque sabia exatamente o que ela estava a tentar fazer. Octávio informou-a de que seria levada a Roma para ser exibida no seu triunfo. Cleópatra percebeu que era o fim. O triunfo de um vencedor romano, desfilando pelas ruas de Roma com prisioneiros acorrentados, os despojos das nações conquistadas, os símbolos do poder dos vencidos. Era a humilhação final, a exposição pública da derrota diante do mundo. Cleópatra escolheu a morte. A tradição, gravada na imaginação do mundo ocidental por Plutarco, por Shakespeare, por incontáveis pintores e escritores, diz que pediu que lhe trouxessem uma cesta de figos. Escondida entre os figos havia uma serpente, uma áspide, a cobra sagrada do Egito, o uraels que os faraós usavam na coroa, o símbolo do poder divino e da proteção real. A picada da cobra sagrada foi a última afirmação de Cleópatra como faraó do Egito. Morreu como havia vivido, controlando os termos da própria história. Tinha 39 anos. Octávio mandou executar Cesarião, o filho de Cleópatra e Júlio César, o único outro Ptolemeu que poderia reivindicar o trono egípcio. 2 Césares eram um a mais do que o mundo podia comportar. O Egito tornou-se propriedade pessoal de Octávio, não uma província romana comum, mas um domínio privado do príncipe, demasiado rico e demasiado estratégico para ser confiado a senadores que podiam usar a sua riqueza para financiar ambições políticas. E assim terminou o Egito Antigo. Não com uma batalha, não com uma invasão, não com um desastre natural. Com a morte de uma mulher de 39 anos que havia tentado, com toda a inteligência e energia e charme de que era capaz, manter a independência de uma civilização de 3.000 anos num mundo que havia ficado grande demais para ela. A civilização que havia construído as pirâmides, que havia inventado a escrita, que havia mumificado os mortos para a imortalidade, que havia adorado Amon e Osíris e Ísis durante milênios, que havia sobrevivido aos Ixos e aos persas e aos núbios. Essa civilização tornou-se uma província de Roma. Os templos continuaram a funcionar durante séculos. Os sacerdotes continuaram os seus rituais. Os egípcios continuaram a viver nas margens do Nilo, a plantar quando as cheias recuavam, a colher quando o Nilo permitia. A vida continuou. Mas o Egito, como entidade política independente, tinha acabado. E com ele acabou também, gradualmente, a tradição religiosa e cultural que o havia sustentado. Os últimos hieróglifos conhecidos foram escritos em 394 d.C., um grafite num templo da ilha de Philae. Em 640, os árabes conquistaram o Egito e o islamismo começou a substituir o que restava das tradições antigas. A última linha de uma história de 3.500 anos. Mas a história do Egito Antigo não desapareceu completamente. Ficou enterrada, literalmente, sob a areia do deserto que preservou templos, túmulos e papiros com uma eficiência que nenhum arquivo humano poderia igualar. E quando o mundo moderno começou a desenterrá-la, encontrou algo de inesperado. Não apenas uma civilização morta para ser estudada, mas uma civilização viva o suficiente para nos fazer perguntas que ainda não sabemos responder completamente. Por que construíram as pirâmides? Por que mumificaram os mortos com tanto cuidado? Por que mantiveram durante 3 milênios um sistema de crenças e de práticas com uma consistência que nenhuma outra civilização humana igualou? Talvez a resposta mais simples seja também a mais profunda. Os egípcios acreditavam que a vida valia a pena ser vivida, e acreditavam que valia a pena ser preservada,
em pedra, em ouro, em papiro, em múmia, para além da morte. Nós somos os beneficiários dessa crença, porque 3.000 anos depois de Narmer unificar as duas terras à beira do Nilo, ainda contamos a sua história, ainda pronunciamos os nomes de Quelps e Hatshepsut, e Akhenaton e Tutankhamon, e Ramsés e Cleópatra. Ainda habitamos um mundo que o Egito Antigo ajudou a criar, nas matemáticas, na medicina, na arquitetura, nas formas do pensamento religioso que percorreram o Mediterrâneo e chegaram às tradições que ainda moldam o mundo em que vivemos. O Nilo continua a correr, a areia continua a guardar os seus segredos, e as pirâmides continuam a erguer-se sobre o deserto, não como monumentos à morte, mas como a afirmação mais duradoura que os seres humanos já fizeram de que a vida, e a memória da vida, pode durar para sempre. Esta foi a história do Egito Antigo, da lama negra do Nilo que alimentou a primeira grande civilização do mundo, as pirâmides que desafiam o tempo há 4.500 anos, dos faraós divinos que se acreditavam filhos do sol, a última rainha que escolheu a morte para preservar a dignidade de um trono de 3 milênios, uma civilização que durou mais tempo do que qualquer outra que o mundo ocidental conhece, que inventou a escrita, que calculou a circunferência da Terra, que preservou os mortos com um cuidado que nos permite ainda hoje olhar nos rostos de pessoas que viveram há 3.000 anos. Esperamos que esta narração tenha acompanhado bem o seu descanso. Se chegou até aqui acordado, ou se está a ouvir pela segunda vez, numa noite diferente, obrigado por estar conosco. No próximo episódio de Crônicas do Tempo, viajaremos para a Grécia Antiga, para Atenas e Esparta, para os filósofos e os guerreiros, para as batalhas de Maratona e Termópilas, para o mundo que inventou a democracia e o teatro e a filosofia ocidental. Por enquanto, descanse. Boa noite.